Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Direito e Legislação Comercial. Sou o professor Cristiano Pola e aqui comigo está a professora Anabela. Boa noite, professora. Boa noite, professor Cristiano. Sejam bem-vindos a essa aula de Direito e Legislação, que possamos ter uma excelente disciplina. Pessoal, inicialmente faremos uma apresentação dos professores, então acompanhem aqui. Eu, Cristiano Pola, sou professor formador. Sou pós-graduando em Direito e Processo Eleitoral, tenho especialização em Segurança da Informação, tenho graduação em Direito, sou professor efetivo aqui do IFRO e fui servidor da Justiça Eleitoral, fui procurador do município de Governador Jorge Teixeira, interior de Rondônia, e ambos também cargos efetivos e atualmente sou advogado. Professora Anabela? Bom, eu sou a professora Anabela, vocês já me conhecem. Minha formação sou pós-graduanda em Direito Constitucional, especialista em Metodologia do Ensino Superior, especialista em Psicopedagogia e Gestão Escolar, graduada em Pedagogia pela UNI, graduada em Direito pela UNI e professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Pois bem, acompanhem aqui quais são os assuntos que estudaremos na nossa disciplina. Vejam a nossa ementa da disciplina. Estudaremos em Direito e Legislação Comercial os direitos do consumidor. Estudaremos também os contratos comerciais. Veremos algumas questões tributárias e fiscais. Veremos ainda leis e artigos que são relacionados ao direito comercial. Veremos o empresário, enquanto inserido na sociedade, e estudaremos o micro e pequeno empresário. Já o objetivo geral da nossa disciplina, ele é compreender e aplicar a legislação às relações de consumo e as práticas financeiras e comerciais. Então, compreenderemos e aplicaremos a lei às relações de consumo e ainda às práticas financeiras e comerciais. Pois bem, o cronograma da nossa teleaula será o seguinte. Hoje teremos a nossa teleaula a respeito do Código de Defesa do Consumidor, veremos a agenda em seguida e a partir de hoje vocês terão já uma tarefa e um fórum para realizar. Então já acompanhem no AVA que vocês já têm atividades para realizar. A partir do dia 7, vocês já terão outro fórum, terão outra teleaula e terão outro fórum. No dia 14, outra teleaula e um questionário. E já no dia 21 de maio, faremos uma revisão e aí então a nossa avaliação presencial. Ok, vejamos agora a agenda da nossa teleaula de hoje. O que nós estudaremos hoje? Bom, para a agenda da nossa teleaula nós teremos Direito do Consumidor e nesse conteúdo veremos concepções e seu histórico, conceitos iniciais, relação de consumo, sistema de proteção dos consumidores, princípios legais, direitos básicos e forma do consumidor fazer valer os seus direitos. Portanto, prestem bastante atenção, porque os temas são muito importantes, tanto para você, técnico em finanças, quanto para você, cidadão brasileiro. Ok. Então, inicialmente, falaremos dessa parte histórica. Como que isso surgiu? Por que aconteceu o Código de Defesa do Consumidor? Vejam bem,
Inicialmente, havíamos relações individuais. Acompanhem aqui. Inicialmente, tínhamos relações individuais. Eram indivíduos que negociavam com outros indivíduos. Muitas vezes faziam em forma de troca, em forma de pequenas compras, pequenas vendas, e isso foi crescendo, isso foi evoluindo. Com o passar do tempo, nós passamos a ter relações coletivas, ou seja, nós tivemos fornecedores, veremos o conceito adiante, que vendiam em grande quantidade, em que produziam em grande quantidade. E com isso, muitos consumidores faziam essa relação junto com ele. Então, deixamos aquela relação individual, um indivíduo comprando de outro indivíduo, para termos indivíduos comprando com fornecedores. Então, aí são relações coletivas. Então, há essa relação individual no início e depois temos essas relações coletivas. Surgem, então, os fornecedores e os consumidores. Além disso, houve um crescimento das empresas e uma maior dependência desses consumidores. Como as empresas cresceram, vendiam muito, então, a partir. E com isso, os seus consumidores buscavam essa empresa, elas tinham mais dependência em relação a eles. Então, por isso, nós temos aqui fornecedores, consumidores, e diante desse crescimento, tanto de fornecedores, tanto de vendas, quanto da necessidade do consumidor buscar o fornecedor, o Estado tinha que regulamentar. Eles tinham que pegar isso e colocar. Temos que ter legislação que faça com que alguém seja protegido. Já que são muitos consumidores atrás de um mesmo fornecedor, temos que ter uma regulamentação que os proteja. Então vejam aí, ó, nessa necessidade de regulamentação do consumo, foi então que na nossa Constituição de 88 foram criados artigos que buscaram essa proteção. E acompanhe. O nosso artigo 5º, inciso 23 da Constituição, ele nos traz: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então veja, a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, traz em seu texto: o Estado tem a obrigação de promover a defesa do consumidor. Veremos adiante por que o Estado tem que defender esse consumidor. Mas nesse primeiro momento, saibam, é constitucional. Está na nossa Constituição que o Estado tem a obrigação de defender esses consumidores. E continue acompanhando o artigo 170, ele traz o seguinte: a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, observados os seguintes princípios. Aí ele traz a soberania, traz a propriedade privada, traz a função social da propriedade, a livre concorrência, mas aqui ao final ele traz defesa do consumidor. Então veja a necessidade de proteção desse consumidor, e aí no texto constitucional ela veio nesses dois artigos, no artigo 5º e no artigo 70. Certo? Mas não bastava a Constituição, tinha que ter uma lei específica que regulamentava, tinha que ter uma lei específica que trazia mais detalhamento sobre como que vai acontecer essa defesa, como vai acontecer a proteção. Não bastava ter o texto constitucional, até porque ele é bastante genérico. Com isso, foi criado o nosso Código de Defesa do Consumidor. É o CDC, conhecido como CDC. Vejam aí, é a Lei 8.078 de 1990. Então, a partir desse momento, temos um Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC. E olha que interessante. A Constituição, ela dizia que o CDC tinha que ser criado em 120 dias após a promulgação da Constituição. A Constituição foi promulgada em outubro de 88 e aí tinha 120 dias. Acontece que passou 2 anos. Então, apenas em 1990
que o nosso CDC ele foi criado, ele foi estabelecido. Professora Anabela, quanto a esse histórico, temos aqui que o CDC ele disciplina a defesa do consumidor, ele traz os conceitos que nós veremos na aula de hoje, tanto de consumidor quanto de fornecedor. Temos ainda a definição dos objetos, o que são produtos, o que são serviços e ainda, por fim, os direitos e obrigações de cada parte. Porque não é porque o consumidor tem direitos que ele não tem nenhuma obrigação. Nós veremos isso. Então, quanto ao aspecto histórico, professora, nós vimos que foi uma evolução, posso dizer que lenta, né? Uma evolução lenta, infelizmente. A população já ansiava por essa codificação, principalmente porque o cidadão, o consumidor, ele é essencial para a economia, né? Tanto de mercado quanto outras economias. E o Código de Defesa do Consumidor, ele visa principalmente um sistema de proteção a esse consumidor, mas também, como o professor Cristiano bem colocou, regulamentar as responsabilidades, os deveres e os direitos de ambas as partes, consumidor, fornecedor, e estabelecer ordem na relação de consumo. Perfeito. Então vejamos agora os conceitos. Começaremos a ver os conceitos existentes no CDC. Acompanhe. Consumidor. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Está lá no artigo 2º do CDC. Mas tudo bem. Pessoa física somos nós. Lembrem aí que nós temos CPF. As pessoas jurídicas geralmente são empresas. São sociedades. Geralmente elas possuem CNPJ, ok? E aí é considerado consumidor essa pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço, veremos os conceitos, como destinatário final. É muito importante que nós entendamos por que destinatário final. Porque aquele que utiliza o produto ou serviço como forma de atravessador, ele não é considerado consumidor. Só é considerado consumidor aquele que utiliza para si aquele produto ou serviço. Então, no momento que eu vou a um supermercado e compro um produto para que eu utilize, eu sou considerado consumidor. Mas se eu compro no mercado um produto que eu irei revender, que é o meu trabalho, que é o meu ofício revender, aí eu não vou ser considerado consumidor. Nós entenderemos isso quando nós virmos o conceito de fornecedor, ok? Mas então, consumidor, acompanhe, pessoa física ou jurídica, adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E é interessante, no parágrafo único desse artigo, ele fala: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Imaginem a seguinte situação. Nós temos um shopping center e pessoas estão trafegando ao redor daquele shopping center. Não necessariamente dentro, mas estão trafegando ali próximo. Acontece alguma coisa com esse shopping, um desastre, uma explosão, alguma coisa assim, e essas pessoas que estão trafegando, elas são atingidas. O nosso CDC equipara essas pessoas, vejam aqui, consumidor, coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis. Essas pessoas que foram atingidas por essa explosão serão consideradas consumidor com base no CDC. Lógico, todas as pessoas que estejam dentro do shopping, ainda que não tenham comprado nenhum produto, também serão consideradas, equiparadas consumidor por conta do parágrafo único do artigo 2º do nosso CDC. Professora Anabela, em relação ao nosso consumidor... Bom, é importante lembrar que o consumidor, ele utiliza o bem para a sua finalidade. Ele não transmite o bem a outrem, ele não leva o objeto, ele adquire o objeto e ele faz uso desse objeto. É por isso que ele é considerado consumidor. Se ele repassa esse objeto a título oneroso a qualquer outra pessoa ou entidade, ele não será considerado consumidor. Perfeito. Vejamos aqui o segundo conceito, que é o nosso conceito de fornecedor. Ele está lá no artigo 3º do CDC e ele diz o seguinte: toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolve a atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Física e jurídica nós já vimos o que é. Pública, privada. Público, pensem administração pública. O privado, pensem as empresas privadas. Estrangeiro ou nacional, se é do Brasil mesmo ou se é de fora. Entes despersonalizados, imaginem um camelô. O camelô também pode ser considerado fornecedor. Que é aí que desenvolve a atividade. Produção, montagem, criação, enfim. Todas essas características. Então, quem desenvolve essas atividades, que mesmo sendo física ou jurídica, privada, pública, não importa, ok? São considerados fornecedor com base no artigo 3º do nosso CDC. Além disso, é considerado também fornecedor quem presta algum tipo de serviço. Então, por exemplo, uma gráfica que você vai levar para imprimir um calendário, um convite de formatura, isso é uma prestação de serviço, ela também é considerada fornecedora. Perfeito. Então, chegamos aqui no próximo conceito, que é o conceito de produto. Acompanhe. Produto está lá no artigo 3º, parágrafo 1º, e diz: qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Ora, bem móvel é aquele que nós conseguimos transportar, sem que ele quebre, sem que ele deteriore. Bem imóvel é aquilo que não conseguimos transportar de maneira fácil. Então, nós temos como bem móvel, por exemplo, um computador. E bem imóvel, uma casa. E vejam aqui, material ou imaterial. O livro em si, ele é um bem material. Mas o conteúdo que está dentro desse livro, ele é um bem imaterial. Os pensamentos, a ideia do escritor, ele é um bem imaterial. Mas o livro publicado, ele é um bem material. E isso é o conceito de produto lá no artigo 3º, parágrafo 1º. Professora, produto é bem tranquilo, né? Tranquilo, né? Não há dúvidas. Ok, vejamos aqui o próximo conceito, é o conceito de serviço, está no artigo 3º, parágrafo 2º. Acompanhe. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, estamos falando dos bancos, financeira, de crédito e securitária, seguros, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, todos os serviços fornecidos no mercado de consumo mediante remuneração são considerados serviços, salvo as relações trabalhistas. Então, aí não é considerado serviço para o Código de Defesa do Consumidor. Todas as outras são consideradas e está no nosso artigo 3º, parágrafo 2º. Professora Anabela? Lembrando que as relações de trabalho são reguladas pela consolidação das leis trabalhistas, né, CLT. Então, ou pelo regime geral, né, quando você é concursado, quando você é servidor público. Então, é por esse motivo que essas relações não são abrangidas ou protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Ótimo. Então, com esses conceitos iniciais, já conseguimos formular o conceito de relação de consumo. O que é relação de consumo? Observem. É a relação jurídica de consumo, é aquela que é possível identificar de um lado o consumidor e de outro o fornecedor. E qual o objetivo? Comercializar produtos ou serviços. Então, uma relação jurídica de consumo, nós temos fornecedor de um lado, consumidor de outro. E, entre elas, a comercialização ou de produtos ou de serviços. É bem tranquilo e nós conseguimos montar esse conceito com base nos conceitos que nós já vimos, que está no próprio CDC. Ok? Então, vamos lá. No nosso CDC, temos uma série de proteções aos consumidores. Então, nós veremos princípios e veremos alguns direitos que são relacionados a esses princípios. Vejam aqui, para que serve o nosso CDC? Para que serve esse sistema de proteção aos consumidores? Acompanhe. Ele serve para proteger o consumidor. Mas por que proteger? Porque ele é considerado a parte mais fraca da relação de consumo. Então, por ser considerada essa parte mais fraca na relação de consumo, então ele merece
essa proteção. E vejam que interessante, é equiparado a posição desfavorável de consumidor na relação por meio dos princípio da vulnerabilidade ou da hipossuficiência ainda, da informação e da publicidade, da boa-fé, entre outros. Veremos aqui alguns desses princípios. Então, como o consumidor ele é considerado a parte mais fraca, a parte hipossuficiente nessa relação de consumo, ele deve ser protegido. E é aí que a nossa Constituição, regulamentada pelo nosso CDC, sempre trouxe essas proteções. Professor, em relação ao sistema de proteção, nós vemos aí que o nosso consumidor, ele deve sim ser beneficiado e deve ser protegido. Até porque nós veremos a respeito das práticas abusivas, que não são poucas, né, professor? Lembrando que essa condição de vulnerabilidade e hipossuficiência não é que o consumidor seja uma condição socioeconomicamente vulnerável, mas é que uma empresa, um prestador de serviço, ele tem mais amparos do que um cidadão individualmente. Ele tem um amparo jurídico, um amparo comercial. Então, por esse motivo que é considerado vulnerável, porque ele sozinho tem menos amparo numa relação de direito, numa relação jurídica, numa relação de compra e venda, e por isso merece proteção. Então, iniciemos com o primeiro princípio, acompanha aí, que é o princípio da vulnerabilidade ou da hipossuficiência. Está lá no artigo 4º, inciso 1º e artigo 6º, inciso 8º do nosso CDC. Ele diz que o consumidor é a parte mais vulnerável e carecedor de proteção, e ele diz, porque não tem qualquer tipo de controle ou interferência na produção dos bens ou serviços que consome. Então, como não há qualquer tipo de controle ou interferência nessa produção, ele é considerado vulnerável, ele é considerado hipossuficiente e por isso ele necessita de proteção. Então vejam, o consumidor que é hipossuficiente, por ser mais fraco, ele necessita de atenção especial da lei. E a lei estabelece, em seu favor, mecanismos destinados a compensar essa desigualdade. Então veja, o consumidor é a parte mais fraca, deve ser protegido. A lei, ela traz mecanismos de proteção. Nós veremos esses mecanismos no decorrer da aula. Então, por isso que ela vem e protege. Vamos proteger de que forma? Assim, assim. E veremos isso no decorrer da aula, ok? Esse é o princípio da vulnerabilidade ou da hipossuficiência. Vamos para o próximo princípio, que é o princípio da informação. Acompanhe aí. Os consumidores têm direito a todas as informações necessárias ao pleno conhecimento do produto ou serviço. Ora, é claro, o consumidor ele tem que ter todas as informações até para usufruir daquele produto ou serviço. Então, ele precisa ter conhecimento. O fornecedor tem o dever de informar de maneira clara e precisa aos consumidores sobre tudo que se fizer necessário ao bom uso do produto ou serviço. Então, o consumidor tem o direito a todas as informações e o fornecedor tem o dever de informar de maneira clara e precisa como que utiliza aquele produto ou serviço. Próximo princípio é o princípio da publicidade, acompanhe aí. O consumidor tem o direito de que a publicidade seja veiculada, seja transmitida de forma fácil e ainda de forma que imediatamente identifique como tal. Então, imediatamente o consumidor identifique que aquilo é uma publicidade. Esse é o princípio da publicidade, está lá no artigo 36 do CDC também. E vejam que importante, essa publicidade vincula o fornecedor ao cumprimento. Então, a partir do momento que o fornecedor faz uso da publicidade, esse cumprimento é vinculado àquilo que ele divulgou. E ainda é proibido a publicidade abusiva, aquela que é capaz de induzir o consumidor a erro, publicidade discriminatória, que privilegia classe ou grupo. Então vejam bem, o fornecedor ele pode fazer publicidade dos seus produtos e serviços. E quando assim fizer, essa publicidade, isso que ele informou, vai vincular.
Então, vamos dar um exemplo aqui. Vocês recebem um panfleto e está lá no panfleto que determinada loja está oferecendo desconto de 70%. Vocês pegarão esses panfletos, irão na loja e falam, tá aqui, quero esses produtos com desconto de 70%. Já que o fornecedor fez essa publicidade, ele fica vinculado, ele tem que cumprir isso que ele colocou na publicidade. Vou dar um outro exemplo. Vocês estão no mercado e aí tem lá o leite, custa R$1 na plaquinha do leite. Vocês pegam aquela plaquinha e quando chega no caixa para pagar, o caixa fala o caixa informa que são R$2. Aí você pega aquela plaquinha e fala, não, mas estava aqui, ó, que era R$1. É vinculado ao preço de R$1, porque é o preço mais baixo. Então ele fica vinculado a essa publicidade que ele realiza. Professora, acontece no dia a dia, algumas empresas querem desrespeitar, mas na verdade não tem como, né? Já que é vinculado. É vinculado. E outro exemplo também é a situação de algumas vendas conjugadas. O fornecedor faz a propaganda de que você é obrigado a comprar um produto e você deve obrigatoriamente, junto com aquele produto, carregar um outro. Então, isso também é uma forma de prática abusiva que nós veremos e que implica no princípio da publicidade, de bem e claramente divulgar. Um efeito disso é também, atualmente, as novas orientações com relação à construção da bula médica, a bula de remédios. Elas foram alteradas com informações mais claras, mais precisas, de modo que, além da divulgação do produto, a pessoa que está utilizando o produto, o medicamento, ele entenda para que serve aquele medicamento. Ou seja, fazendo a utilização dos princípios da informação e da publicidade. Vamos para o próximo princípio? Agora é o princípio da boa-fé. Vejam aí. Está lá no artigo 4º, inciso 4º do CDC. Ele diz o seguinte, as partes envolvidas na relação de consumo devem agir com correção, de forma honesta, sem a intenção de prejudicar a outra. É justamente quando nós pensamos em boa-fé, já pensamos nisso. Agiu com boa-fé, agiu com honestidade, agiu sem querer prejudicar o outro. E aí o nosso CDC, ele traz essa regra, ele traz, na verdade, esse princípio no seu artigo 4º. Ele diz, as partes envolvidas na relação de consumo, tanto o consumidor quanto o fornecedor, devem agir com honestidade, devem agir com boa-fé. Esse princípio é bem simples, professora. Artigo 4º. Artigo 4º, inciso 4º do CDC, ele é claro, porque você deve agir, espera-se que haja-se de boa-fé, sem a intenção de cometer algum malefício, sem a intenção de prejudicar o consumidor. Perfeito, então veremos agora um primeiro vídeo que trata das práticas abusivas. Acompanhe aí. Nós, como consumidores, possuímos direitos e deveres que nos garantem tranquilidade na hora de comprar um produto ou contratar um serviço. Mas, infelizmente, há quem atue no mercado com má fé e exerça a prática abusiva. Você sabe o que isso significa? Acompanhe agora uma entrevista com o coordenador do PROCON em Rondônia, Rui da Costa. Uma prática abusiva que acontece muito é o fornecedor, tentar levar vantagem em cima do consumidor a todo custo. Então, uma vez que o consumidor abusa da ignorância do consumidor e tenta impor, através da relação de consumo, uma vantagem excessiva, ele está ali praticando uma prática abusiva dentro do Código de Defesa. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada, e nós também tratamos a venda casada como uma prática abusiva que o consumidor tem sofrido. Mas nós podemos dizer o seguinte, que na última década a prática abusiva ela tem diminuído muito em virtude da briga do sistema de defesa do consumidor para proibir isso, uma vez que o código proíbe. Mas acontece muito ainda, não só no estado de Rondônia, mas em todo o Brasil. A venda casada está aí. Posso citar um exemplo aí de venda casada, é quando você vai comprar um produto e o comerciante obriga você a levar outro produto, senão você não consegue levar nenhum deles. Vamos dar um exemplo aqui, quando você vai numa lanchonete fast food e o proprietário obriga você a comer um lanche e é obrigado a tomar um refrigerante. Então aí se constitui uma venda casada e o Código de Defesa proíbe essa prática. O sistema de defesa do consumidor, ele foi criado para proteger o consumidor, não só proteger, mas também orientá-lo, para prevenir, para que ele não seja lesado pelo fornecedor. Mas, infelizmente, pelo desconhecimento do consumidor e, às vezes, por má fé ou até por boa fé,
o fornecedor acaba lesando o consumidor. E uma vez ele se sentindo lesado, cabe a ele procurar os órgãos de defesa do consumidor, aqui no nosso caso o PROCON. Estaremos aqui para atendê-lo, abrir um procedimento e também abrir prazos para que a empresa da qual ele se sentiu lesado possa fazer a sua defesa e provar se não houve a lesão, e se houve a lesão, essa empresa tem que repará-lo. O Código de Defesa do Consumidor informa em seu artigo 39 que é dever do fornecedor oferecer com transparência e verdade as informações sobre o produto ou serviço. É vedada a existência de cláusulas excessivas, ou seja, pesadas e desproporcionais, por impor obrigações difíceis de serem cumpridas pelo consumidor. Se mesmo assim você tiver dúvidas, procure o PROCON ou recorra ao Código de Defesa do Consumidor, que está disponível em qualquer estabelecimento comercial. Bons estudos e até a próxima! Bom, então vocês assistiram o vídeo aí que falou de algumas das práticas abusivas, e aí nós encerramos essa primeira parte de princípios, e agora começaremos a falar dos direitos básicos do consumidor. Então acompanhe. O primeiro direito básico é a segurança, a vida e a saúde. O nosso consumidor, ele tem esses direitos, está lá no artigo 6º, inciso 1º do CDC, e eles devem ser vistos da forma mais ampla possível. O que quer dizer? A segurança e a saúde física, até mesmo a proteção do seu patrimônio. Um outro exemplo, antes de adquirir um produto ou contratar um serviço, ele tem o direito de ser avisado dos possíveis riscos que podem oferecer à sua saúde ou à sua segurança. Exemplo, características e funções de um produto, para então poder comparar. Então, esse direito à segurança e à saúde, vou dar alguns exemplos. Imaginem vocês vão comprar determinado produto e lá tem que dizer, esse produto não é para o consumo. Em caso ingerir, procure um médico. Ou ainda, o data de vencimento é tal. Ou seja, tem que ter essas informações que visam a proteção, a saúde, a segurança, a vida. Ok? Vejamos aqui o próximo direito. E acompanhe, é o direito à educação e informação para o consumo. Artigo 6º, inciso 2º e 3º do CDC, tem direito aos conhecimentos para a utilização adequada dos bens e serviços. Ora, o consumidor ele tem que ter esse conhecimento. E aí damos aqui como exemplo os manuais de instrução. Então, em relação ao direito de educação e informação para o consumo, o consumidor tem o direito de saber quais são as funções daquele produto, quais são as características daquele serviço, e se tratando de produto, que venha um manual de instrução que possa lhe ensinar, que possa lhe fornecer essas informações. Professora Anabela, a respeito desses dois primeiros direitos, vemos que algumas vezes eles não são cumpridos, né? Especialmente, por exemplo, com relação ao primeiro direito, do direito à saúde, às vezes nós vemos algumas empresas colocando produtos muito próximos ou mesmo até vencidos, né, com prazo de validade vencidos para venda, produtos que não vêm com orientação adequada do manual de instrução em como utilizar, como montar, e também produtos que são vendidos sem o título da garantia. Todos esses ferem o direito à informação, à educação e o direito à saúde e à informação. Perfeito. Acompanhe aí na tela que vocês verão uma imagem. Dia do consumidor. Aí ele diz assim, professor: o frango congelado que comprei está cheio de água. Senhor, coloque batatas e faça uma canja, e não precisa acrescentar água. Ora, nós falamos ainda há pouco de práticas abusivas. Imaginem vocês, o consumidor ele compra um frango e aí na verdade vem 1 quilo de água e um pouquinho de frango. Isso é um exemplo de prática abusiva. Então veja, de uma forma que a gente satiriza, mas infelizmente acontece na prática. Ok? É por esses motivos que existe o Código de Defesa. É para proteger dessas práticas. O que pode ser feito? Se ele adquirir um frango, né, com um peso de 2 quilos, por exemplo, ele tem direito a não utilizar a água para fazer um ensopado. Então vejam aí o próximo direito. É a proteção contra práticas abusivas, aquilo que nós vimos lá no vídeo. Então, o nosso CDC, ele veda, ele proíbe, ele não permite práticas abusivas. E proíbe também existência de cláusulas abusivas.
E o dever do fornecedor qual é? É oferecer com transparência e verdade as informações sobre o produto ou serviço. E é proibido que existam cláusulas excessivas, ou seja, cláusulas pesadas, desproporcionais, por impor obrigações difíceis de serem cumpridas pelo consumidor. Esse direito básico de proteção à prática abusiva, ele está dentro do nosso CDC. E ele vai ser cumprido, não é mesmo, professora? Deve ser cumprido e, se não for, nós veremos aqui como reclamar os nossos direitos. Quais são os mecanismos para você reclamar quando essas práticas forem realizadas. Perfeito. Então vejamos aqui mais alguns direitos básicos do consumidor. É proibido o fornecedor executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvado, claro, práticas anteriores que as partes já tenham realizado. Quer dizer o quê? Se você leva o seu veículo numa oficina, você tem direito à prévia elaboração de um orçamento. E não que o mecânico já faça o serviço e depois queira cobrar de você o preço que ele bem entender. É ainda necessário, não pode ainda haver repasse de informação depreciativa referente ao ato que seja praticado pelo consumidor no exercício dos seus direitos. Então, se você está reivindicando o direito seu, o fornecedor não pode repassar informação depreciativa em relação àquela tua prática. É proibido ainda ao fornecedor colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais. É claro, eles devem obedecer às normas técnicas oficiais. E o fornecedor ele é proibido de recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha de adquiri-lo mediante pronto pagamento. Então, se você é consumidor, você quer adquirir aquele bem ou serviço, o fornecedor não pode negar de lhe vender ou de fornecer o determinado serviço. Vejam aí o próximo direito, direito à prevenção e reparação dos danos. Está lá no artigo 6º, inciso 6º do nosso CDC. O fornecedor tem o dever de prevenir todo e qualquer risco ou dano, ainda que potencial, que o produto ou serviço por ele oferecido vir a oferecer ao consumidor. Então ele deve prevenir, deve colocar numa tomada. Cuidado, risco de choque. E ainda, se acontecer um dano, ele deve sim reparar. Temos alguns exemplos aqui que nos centros de atendimento ao consumidor é possível obter informações sobre os perigos na utilização de determinado produto ou serviço e as providências que devam ser tomadas em caso de acidentes. Então, é necessário que o fornecedor informe e ele providencie, então, essas informações. Em caso de dano efetivo, o fornecedor deve se responsabilizar pela integral reparação. Deve pagar por todo o valor da reparação. Próximo direito, direito à facilitação do acesso à justiça e para a defesa dos seus direitos e danos. Professor, artigo 6º, inciso 8º. Bom, o artigo 6º prevê a facilidade do acesso à justiça para a defesa de seus direitos, varas judiciais especializadas e possibilidade de ingressar com ação na cidade em que mora. Um exemplo disso é que nós temos o próprio PROCON, que ele serve justamente para atender o consumidor na sua localidade. Ele não precisa se deslocar para acionar nada, ele pode e deve ser atendido diretamente no PROCON. E uma obrigação a cumprir desse direito é que todo estabelecimento deve possuir o próprio CDC para que o consumidor consulte e reclame no ato da compra ou da aquisição os seus direitos. Então vejam aí como exemplo, você adquire um celular de uma empresa sul-coreana e aí o celular deu problema. Você não tem que se deslocar para a capital do estado, você não tem que se deslocar para Brasília e muito menos para a Coreia do Sul. Na própria cidade, você vai poder ingressar, seja no PROCON, seja nos juizados especiais, entre outros que nós falaremos ainda na aula, e lá você conseguirá resolver o seu problema. Vejamos aqui o próximo direito, que é o direito à inversão do ônus da prova. O que é isso? No direito, quem alega tem que provar. Esse princípio ele é decorrente da facilitação ao acesso à justiça. Está lá no artigo 6º, inciso 8º do CDC.
Bom, ele diz, em regra, cabe à parte que alega provar o fato constitutivo do seu direito. Porém, os consumidores possuem direito à inversão do ônus da prova, de modo que nos processos envolvendo relação de consumo, a obrigação de provar a verdade dos fatos recai sobre o fornecedor. Ou seja, geralmente quem provoca deve alegar, né? Se eu falei assim, não cumpriu o contrato, eu tenho que apresentar o contrato. Mas numa relação de consumo, numa relação consumerista, o consumidor, ele tem essa inversão do ônus. Quem deve provar que vendeu um produto em bom estado é o fornecedor e não o consumidor, que tem que provar que o produto tem problemas ou tem algum dano. Veremos agora outro vídeo a respeito dos direitos do consumidor. Olá! Nós, consumidores, somos protegidos por um Código de Defesa, que se apresenta na forma da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Acompanhe agora as situações que podem acontecer na hora da compra de algum produto ou na contratação de algum serviço. Olá, senhor. Bom dia. Por gentileza. Bom dia. Então, o que acontece? Eu comprei esse telefone não tem nem 30 dias e já deu problema. O que eu posso fazer? Senhor, eu posso estar verificando para o senhor se esse telefone ele está realmente dentro do prazo de garantia. Estando dentro do prazo de garantia, eu posso estar efetuando a troca para o senhor e eu posso estar fazendo isso agora mesmo. Bom, eu sei que eu tenho esse direito, mas o que acontece? Eu paguei todas as faturas adiantadas e eu quero meu dinheiro de volta. Em caso de defeito, prazo não superior a 30 dias, para resolver o problema, o consumidor tem direito a substituição do produto por outro equivalente em perfeito estado de funcionamento e uso, restituição imediata do valor pago devidamente corrigido monetariamente ou abatimento proporcional do preço. Olá, bom dia. O que eu posso ajudar? Bom dia. Eu comprei um aparelho secador pelo seu site, mas eu não gostei muito. Não é bem o que eu queria e acho que me arrependi da compra. Eu posso fazer a devolução do produto? Bom, senhor, o senhor pode estar sim desistindo do contrato, sim, no prazo de 7 dias, a contar do recebimento do produto ou da assinatura do contrato. O senhor recebeu o produto na sua casa mesmo? Tem 3 dias apenas. Então o que é preciso fazer? Bom, o senhor aguarde na linha que eu vou estar lhe encaminhando para o setor responsável e lá eles estarão atendendo o senhor. Uma ótima semana. Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, direito ao arrependimento. Produto ou serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, como por telefone, internet, revistas e etc., o consumidor pode desistir, independentemente de qualquer justificativa, no prazo de 7 dias, contados da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Direito à restituição integral do valor pago, corrigido monetariamente. Código de Defesa do Consumidor, artigo 26. Prazos para reclamar. Produtos ou serviços não duráveis, 30 dias. Produtos ou serviços duráveis, 90 dias. Prazo inicia do descobrimento do vício. Viu só como é bom conhecer os nossos direitos? Bons estudos e até a próxima. Olá, temos um bate-papo. Infelizmente, não trocamos mercadoria com defeito. Ah, é? Mas como o senhor é um cliente especial, ou seja, vejam aí, inicialmente o consumidor foi trocar um produto e o fornecedor não queria. E aí ele já ia fazer uma reclamação. Vocês viram lá no desenho que ele ia fazer uma reclamação pelas redes sociais, né? Que hoje é moda, todo mundo utiliza. Então o fornecedor ele já voltou e falou, não, agora como o senhor é um cliente especial, e acontece bastante, né, professora? Muitas vezes é necessário que haja uma verdadeira inversão de práticas para que o fornecedor comece a entender. Ele não tem que ser pressionado para ter que cumprir o CDC. Na verdade, ele tem que cumprir. É uma obrigação, é uma responsabilidade do fornecedor atuar de acordo com os princípios estabelecidos no CDC. Não deve haver uma cobrança para que isso ocorra. Então vejam aqui o próximo direito,
é o direito à adequada prestação dos serviços públicos em geral. Serviço público também está previsto no CDC, está lá no artigo 6º, inciso 10. Tais serviços incidem as garantias e direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Um exemplo, o fornecimento de água, de luz, de telefone. Então vejam, o consumidor ele possui direito à prestação de serviços públicos de qualidade, que sejam prestados de maneira correta, de maneira que tenha informação, que eles sejam também protegidos. Não é porque é fornecido pelo poder público que pode ser fornecido de qualquer maneira. Então, até mesmo o poder público, ele é vinculado e deve obedecer ao CDC. Ele não fica isento. É uma lei que se aplica também e nós, consumidores e todas as pessoas, podem e devem cobrar. É cobrando que, então, conseguiremos mudar a prática abusiva, prática errada, até mesmo do poder público. Vejam aqui o próximo direito, que são os direitos decorrentes de defeitos no produto ou no serviço. Está lá no artigo 18, inciso 1º a 3º do CDC. Em caso de defeito, prazo não superior a 30 dias, né, o defeito desse produto não ultrapassar 30 dias para resolver o problema. Se não for resolvido, você pode substituir o produto por outro equivalente, em perfeito estado de funcionamento e uso. Solicitar a restituição imediata do valor pago, devidamente corrigido monetariamente. Ou ainda, pedir o abatimento proporcional no preço do produto. Então, se esse produto não ultrapassar um problema superior a 30 dias, você tem essas 3 opções de reclamar. Supor, você foi aí a uma loja, vocês, as moças, compraram a sandália e o salto descolou em menos de 30 dias. Vocês podem ir lá, solicitar uma outra sandália, pedir um desconto, já que você vai ter que colar o salto, ou requerer o seu dinheiro de volta. E olha, é importante que vocês saibam que são verdadeiros direitos ao consumidor e dever ao fornecedor. Quem tem o direito de escolher é o consumidor. Não tem que ser imposto pelo fornecedor. Então você vai lá no estabelecimento e você escolhe um dos 3. Primeiro, o fornecedor tem direito a 30 dias para consertar. Isso não tem como fugir. Primeiro, eles têm 30 dias. Não consertou em 30 dias, aí você pode escolher um dos 3. E é direito seu, é direito nosso. O consumidor, o fornecedor, não tem que impor qual a solução. Somos nós, consumidores, que escolhemos a melhor solução que nós entendemos naquele momento. Vejamos aqui o próximo direito, que é o direito ao arrependimento. Está lá no nosso artigo 49 do CDC. Produto ou serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, como vocês viram no nosso vídeo, né? Quando você compra por telefone, por internet, ou você faz um pedido numa revista, o que pode acontecer? O consumidor pode desistir, independente de qualquer justificativa, no prazo de 7 dias. Vocês viram que no nosso vídeo, ele estava com prazo de 3 dias quando do recebimento do produto. Esse prazo ele é contado da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou do serviço. E o direito à restituição integral do valor pago, corrigido monetariamente. Então vejam que o consumidor, ele não precisa sequer justificar. Ele tem aí 7 dias para desistir. Então durante os 7 dias, ele vai lá utilizar. Até o 7º dia ele pode desistir, mas só se comprou fora do estabelecimento. Internet, telefone, revista, por correspondência. E se eu comprei no estabelecimento, eu tenho algum prazo de arrependimento? Não. Não há prazo de arrependimento. Mas algumas empresas, elas trocam, geralmente em datas festivas, elas fazem por mera liberalidade. É a própria empresa que decide fazer essa troca para agradar o seu cliente. Mas eles não têm a obrigação. Então, se o produto foi adquirido no próprio estabelecimento, não há direito de troca. E o que ocorre, na verdade, é que o fornecedor, por mera liberalidade, até para manter o cliente, ser considerado uma empresa boazinha, e aí então ela deixa
faz a troca, mas ela não tem essa obrigação, ok? Então, a partir de agora, faremos a nossa atividade de sala e consiste em duas questões. O primeiro, vocês deverão dizer os objetivos da criação do CDC e informar ainda se, na opinião de vocês, eles estão sendo atingidos e ainda comentar 2 desses direitos que nós vimos, 2 dos direitos do CDC. Então, vocês fiquem com Deus, façam aí a atividade de vocês tranquilamente, que na volta nós retornaremos com mais informações, inclusive com alguns prazos que não passamos ainda, né, professora? Correto. Boa atividade. Até daqui a pouco. Olá novamente, deixamos aí duas questões para vocês, então vejamos aqui o que nós ficamos para responder. Primeira, quais os objetivos da criação do CDC e se eles estão sendo atingidos? Professora Anabela, tivemos alguma resposta do Polo? Tivemos a resposta do aluno Mário Mendes. Ele respondeu: o objetivo do CDC é proteger o elo mais frágil na relação de consumo, qual seja o consumidor final. E também o Anderson respondeu que o CDC foi desenvolvido para proteger o consumidor por ser considerado a parte mais fraca da negociação. Polo de cerejeiras, os 2 alunos. Perfeito, parabéns, é isso mesmo. O CDC ele surgiu, ele veio para regulamentar aquelas normas constitucionais e a sua ideia é de proteger a parte mais fraca, de proteger a parte hipossuficiente. Por isso que ela protege o consumidor. E aí, em relação à segunda pergunta, eles estão sendo atingidos? Isso é muito particular, cada um de vocês pode dizer. Estão sendo atingidos, pois os direitos estão sendo cada vez mais respeitados. Apesar de muitas vezes ainda ter que recorrer à justiça, ainda ter que brigar bastante, e vocês poderiam dizer, não está sendo de forma nenhuma, pois os direitos ainda sequer os fornecedores conhecem, os fornecedores não disponibilizam o CDC, enfim, era particular e cada um de vocês deveria então comentar de acordo com o seu conhecimento prático aplicado. Professora? Temos a participação do Polo de Buritis com relação a se eles estão sendo atingidos, né? O grupo da Marinês respondeu que eles estão sendo atingidos, pois a cada dia as pessoas passam a ter mais conhecimento, principalmente o direito principalmente por terem mais conhecimento a respeito dos seus direitos. Perfeito. Então vejam, era uma resposta particular e cada um tem uma opinião a respeito, ok? Quanto à segunda questão, ela pedia para que vocês comentassem 2 dos direitos básicos do consumidor. Nós vimos alguns direitos, direito à segurança, direito à informação, direito à proteção, direito à reparação e prevenção, enfim, vocês deveriam escolher alguns desses direitos, 2 deles, e comentar, falar para que serve, qual que é a aplicação, enfim, e dar exemplos. Então vejam aí que poderíamos ter respondido as questões da seguinte forma. Acompanhem aí. Questão 1. Quais os objetivos? Estabelecer normas de proteção e defesa do consumidor nos termos da Constituição Federal. Essas normas são normas de interesse geral e visam a tutela, ou seja, a proteção de toda a coletividade de consumidores. Ok? E aí, quanto à segunda parte, a resposta seria pessoal. Já aqui na questão 2, vimos aí
proteção contra práticas abusivas, prevenção e reparação, direitos decorrentes dos defeitos no produto ou serviço. Nós, inclusive, comentamos que os fornecedores têm um prazo de 30 dias para poder fazer o conserto, para fazer o reparo daquele produto ou para refazer aquele serviço. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo e vejam aqui os prazos para reclamar. Para que nós possamos reclamar, nós temos que cumprir determinados prazos. Não é só o fornecedor que tem prazo, os consumidores também têm. Então acompanhem aí, prazos para reclamar. Produtos ou serviços não duráveis, 30 dias. Em 30 dias, caso o produto ou serviço seja não durável, deve ser reclamado, caso haja algum defeito. E produto durável, 90 dias. E esse prazo, ele inicia do descobrimento do vício, artigo 26 do CDC, que inclusive, aquele vídeo que nós vimos, nós já ouvimos falar desses prazos. Professora, o que seria então produtos ou serviços não duráveis e produtos e serviços duráveis? Bom, essa classificação se deve pelo período de durabilidade do produto ou do serviço. Um serviço, um bem durável é aquele que não se esvai com a utilização. Então, né, você adquiriu e ele não se encerra. Por exemplo, um eletrodoméstico, um computador. Então, esse é um bem durável. Embora você utilize, ele vai perdurar aí por algum tempo. E um produto ou um serviço não durável é que ele é efêmero. Ele, assim que você adquire, em pouco tempo ele já se encerrou. Principalmente produtos alimentícios, né? Quando você compra uma fruta, quando você compra um macarrão, né? Esses alimentos principalmente são considerados bens não duráveis. Então veja, se o produto for durável, conforme a professora Anabela falou, aqueles que não acabam com a simples utilização. Nós temos os consumidores têm 90 dias para poder reclamar, caso haja algum defeito. Você comprou uma máquina de lavar e a máquina veio com um defeito. Você tem até 90 dias para informar, olha, veio com defeito. Se for produto durável, como a professora falou, que se encerra, você comprou determinado chocolate e o chocolate veio estragado. Ao abrir, reparar, você tem 30 dias para reclamar, porque é um produto durável. Vale ressaltar que esse prazo começa a partir do descobrimento do vício. Então, ainda que você descubra esse vício só depois de 6 meses, 10 meses, 1 ano, mas já seja um vício, já seja um defeito que existia lá atrás, o prazo de 30 ou de 90 vai começar a correr somente após o descobrimento desse vício, ok? E por fim, nós veremos a forma do consumidor fazer valer os seus direitos, ou seja, o que nós podemos fazer, o que os consumidores podem e devem fazer caso seus direitos não estejam sendo devidamente cumpridos. Então vejam aí, primeiro passo, muitos dos fornecedores têm o serviço de atendimento ao consumidor, são os famosos SACs, o serviço de atendimento ao consumidor. Então, num primeiro momento, o consumidor pode ir ao SAC desses fornecedores e reclamar lá, informar, olha, veio com defeito, enfim, desde que respeitados aqueles prazos. Pode também procurar os órgãos de defesa do consumidor. Alguns exemplos desses órgãos. Nós temos o PROCON, nós temos o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, nós temos o Ministério Público, que compete a ele velar de forma coletiva dos direitos do consumidor. Nós temos ainda os juizados especiais, são chamados de juizados de pequena causa. Então, vocês também procurarão, os consumidores poderão procurar esses locais. Notem aí que é extremamente importante guardar nota fiscal do produto ou do serviço, ainda certificado de garantia, contrato, recibo, todos os documentos que comprovem a compra ou aquela contratação. Isso é importante para que você demonstre que você já adquiriu, enfim, como forma de você comprovar. Ainda, vocês devem especificar com os detalhes os defeitos apresentados, para que não venha aí uma justificativa do fornecedor de que não havia defeito algum. Então, especifiquem com detalhes os defeitos. Por fim, guardem documentos que comprovem a reclamação. Portanto, se foi uma ligação telefônica, anotem o protocolo de atendimento.
Acontece que muitas vezes nós não anotamos, mas é extremamente importante. Além disso, anotem o nome, o cargo da pessoa que fez o atendimento. Então, todas essas formas são para que os consumidores possam reclamar e possam garantir que seus direitos sejam cumpridos. Então, procurando um desses órgãos, um desses setores, tomando essas cautelas, muito provavelmente o consumidor conseguirá resolver a sua situação perante o fornecedor. Professora Anabela, temos alguma pergunta, algum comentário? Nós temos um comentário do aluno Júlio, do Polo de Colorado. Ele comprou um monitor de computador pela internet e na entrega ele recebeu um controle de videogame do Xbox. Qual a situação, o que fazer? Pois é, Júlio. Você viu aí que você recebeu então um produto trocado. Como foi pela internet, de imediato nós sabemos que temos aquele prazo lá de 7 dias para arrependimento. Ok, passou o prazo. Você pode ligar e vai pedir a substituição do seu produto. É lógico. Até porque você deve ter guardado o comprovante da compra. Você deve ter guardado o protocolo lá da compra que você fez no site. E vai demonstrar, olha, eu não comprei esse produto, eu comprei esse. E vai entrar em contato primeiramente com a empresa para tentar resolver. Caso não consiga resolver, aí procura os órgãos de defesa, PROCON, IDEC, Juizado Especial, enfim. Então, é necessário que inicialmente você procure a própria empresa para resolver. Nós temos também uma outra pergunta, professor Cristiano. Qual a diferença entre vício e defeito no produto? Na verdade, o vício, ele é um defeito, ok? Então, quando fala em vício, nós estamos falando do defeito. Determinado produto que eu comprei veio com vício. Nós estamos falando, determinado produto que eu comprei veio com defeito. São sinônimos e servem para a mesma aplicação. Especialmente quando eles não atendem às características, são desrespeitadas as características que você espera na qualidade do produto. Então, se você, por exemplo, comprou um iogurte, o iogurte, ele era para vir com polpa e dentro dele você só tinha uma água talhada, então ele está com vício no produto. Ele não atendeu a qualidade, a estrutura do produto que você precisava. São sinônimos, e depende de cada produto que você esteja aplicando. Então, a situação, por exemplo, de uma máquina de lavar que você comprou, ela, durante algum tempo, ela está funcionando e daí a pouco ela deu um problema. Ela não consegue mais centrifugar. Isso é um defeito do produto. Então, a máquina está em estado, a máquina enche de água, só que ela não está centrifugando, é um defeito do produto. E um vício do produto é quando ele não atende às características para quais ele foi produzido. Era para ser um iogurte gostoso, condensado, com um pedacinho de frutas, e veio aí nem requeijão, nem iogurte, não uma água talhada. Então, essa é um exemplo para diferenciar em algumas situações. Todos os dois configuram defeitos, situações que não atendem à característica do produto. A gente pode utilizar a diferença nessas duas situações. Temos alguma outra pergunta, professora? Olha, perguntas nós não temos. Eu acho que a aula foi muito boa, porque todo mundo entendeu tudo. Agora nós temos um comentário do aluno Cássio, do Polo de Espigão, que disse que comprou um celular pela internet e não veio o produto. Ao solicitar à empresa, atenderam por e-mail que tinham esgotado o estoque do produto. Mandaram escolher outro e em todos os momentos eles diziam a mesma coisa, que teria esgotado o produto novamente. Final de tudo, o Caio desistiu, o Caio de Espigão. Que situação, professor? O que ele poderia fazer? Que situação, hein? Mas o que acontece? Se foi pedido determinado produto e o fornecedor falou que encerrou, que esgotou, e aí você pediu outro, também está esgotado. Você ainda tem mais duas, na verdade duas alternativas não. Você tem uma alternativa, que é pedir a devolução do preço. A devolução daquilo que você pagou e devidamente atualizado e corrigido monetariamente, ok? Então, um direito que você tem já de forma imediata é falar, tudo bem, desisti e eu quero meu dinheiro de volta. E esse dinheiro ele deve vir de maneira corrigida, de maneira atualizada. Justamente porque o fornecedor, ele ficou algum tempo com aquele seu dinheiro e não entregou o produto, ok? Então, professora, mais algum questionamento, alguma informação? Apenas os alunos estão dizendo
Com relação aos direitos que foi questionado, principalmente o grupo aí da Marinês de Buritis falou, né, um dos principais direitos, o direito à segurança e à vida e a saúde, para eles, são considerados um dos principais direitos que o Código de Defesa do Consumidor protege. Sem dúvida. Até porque quando envolve a vida, é o nosso maior bem. Então, se há algum produto que pode provocar a morte, sem dúvida nenhuma, é um produto que nós devemos ter mais cautela. E até por isso que o princípio da informação e o direito à informação que os consumidores têm é para garantir que o consumidor, ao utilizar aquele produto ou serviço, não vá sofrer nenhum dano à sua integridade física, à sua saúde. Então, para que não ocorra nenhum tipo de dano, nenhum tipo de problema com ele, justamente ele tem aquele direito de ter todas as informações, como ele deve utilizar, de que maneira ele pode e tem que utilizar, se de repente aquilo pode ter contato ou não com alguma parte do corpo. Essas informações são extremamente importantes e elas vieram no nosso CDC justamente para resguardar esse nosso bem maior, que é a vida. A aluna Josiane, do Polo de Vilhena, ela comenta que, para ela, os direitos, né, que são mais importantes com relação a que o CDC abrange é o direito de se arrepender da compra e o direito à troca dentro do prazo se o produto vier com defeito. De fato, Josiane, esses direitos, essas formas, esse amparo legal que o CDC trouxe para o consumidor, te dá a garantia. Então, o direito te dá a garantia de que você possa, se você estiver sendo lesado, se você for lesado nessa relação, você ter condições de reclamar, de substituir ou mesmo de reaver o valor que você pagou por esse produto, no caso de, se for um produto, né, aí no prazo de 30 dias. É importante que o cidadão conheça esses direitos e essas formas de reclamar e onde reclamar, para que ele, enquanto cidadão, possa atuar de modo que a nossa sociedade, né, melhore aí nas práticas, evite práticas abusivas, quanto mais, mas também você, enquanto técnico em finanças, conhecendo esses recursos para que você trabalhe na sua empresa de modo a evitar que ela cometa algum desse equívoco, né? Se houver a venda de uma prestação de serviço, de um serviço de contabilidade, um serviço de auxílio de finanças, vocês devem saber em que medida vocês podem atuar, em que medida vocês podem receber essa reclamação, se houver alguma reclamação de um consumidor de vocês. Porque se você estiver atuando numa empresa privada, por exemplo, e o cidadão contratar o serviço da empresa de vocês, no escritório de contabilidade ou em alguma outra empresa, ele terá esses mesmos direitos que nós vimos aqui. Então é importante você, técnico de finanças, conhecer essas relações para bem orientar a sua empresa ou bem atuar como cidadão. São extremamente pontuais, professora, essas suas colocações, pelo seguinte, pessoal. Vocês serão técnico em finanças, vocês ajudarão a cuidar das finanças de determinadas empresas. Vejam bem, se a empresa que vocês trabalharão não cumprir o CDC, ela vai poder ser responsabilizada, ela vai receber multas, ela vai ser penalizada judicialmente e vai afetar onde? Nas finanças. Então você, enquanto técnico em finanças, poderá orientar, como a professora Anabela colocou, não só o seu setor, como todos os demais colegas, todos os participantes dessa organização. E é por isso que vocês têm esse conhecimento, lógico, para aplicar enquanto futuros consumidores, mas também enquanto futuros fornecedores. Porque vocês, enquanto integrantes de alguma organização, vocês estarão do lado dos fornecedores e deverão respeitar todos os princípios, todos os direitos dos consumidores. Que com isso não sofram as penalidades, que com isso não sofram as consequências jurídicas, e talvez até pior, para que a empresa não seja mal falada, para que a empresa não fique numa situação de desconforto perante a própria sociedade. O que é ruim para a própria imagem da empresa e também para a imagem de vocês que são integrantes dessa organização. Professora, algum outro comentário, alguma outra pergunta? Infelizmente não dá para nós trazermos aí à colação todos os nossos comentários. Agradecemos a participação de todos os polos, com as suas experiências relatadas, com também a participação das atividades, né, indicando aí qual a resposta que vocês construíram. E agradecer aí Cerejeiras, que está parabenizando o professor pela excelente aula.
Então, muito obrigada. Vocês sabem que a gente só faz um bom trabalho porque nós temos uma parceria boa com vocês em cada polo. Então, muito obrigado, gente. E olha, lembrem-se, todas as regras aqui do CDC são para nós lermos novamente, entendermos e aplicarmos na prática. Com essa aplicação, nós conseguiremos que todas as organizações trabalhem melhor e que respeitem os direitos dos consumidores. Então, é com a força coletiva nossa, de vocês, todos em conjunto, que mudaremos o nosso ambiente, mudaremos a nossa cidade e que com isso conseguiremos que tenha realmente a proteção aos nossos consumidores. Não deixem ser lesados e não lesem aqueles que são consumidores de vocês. Respeitem os direitos, assim como esperamos que vocês exijam também os direitos de vocês. Se você pode substituir um produto, se você pode reaver o dinheiro que você pagou, se você pode ter o abatimento no preço, por que não exigir? Exija, a lei está aí para ser cumprida. Então é necessário que nós tenhamos esse conhecimento e que nós multipliquemos esse conhecimento. Porque enquanto poucas pessoas conhecem, poucas vão exigir. Quando todos tiverem essa informação, tenham certeza que todos os fornecedores aí então cumprirão essas regras. Eu desejo uma boa noite para vocês, espero que vocês tenham um excelente resto de semana e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Boa noite, professora Anabela. Bom, um último lembrete, né, que vocês já têm 2 atividades para vocês realizarem no ambiente virtual de aprendizagem. Uma tarefa, que é uma resenha crítica sobre o direito e legislação, e um fórum sobre os princípios das relações de consumo. Então, essas 2 atividades já estão disponíveis, vocês já devem cumprir. Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os polos, agradecer também a participação do IFAC, que está nos assistindo. E, André, no caso da sua pergunta, comprou o celular e o celular veio com chip, se você foi obrigada a comprar com chip o preço do celular, pode ser configurada, sim, uma venda casada. Agora, se o produto tinha disponibilidade com chip e sem chip, aí não é uma venda casada, ok? Boa noite a todos. Professor Cristiano, parabéns pela aula. Até a próxima. Até a próxima. Bonanças.